Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de ciências, tá? Então, preparem o material de vocês, coloquem tudinho aí perto de vocês, para que vocês venham acompanhar a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Enquanto vocês estão preparando o material de vocês, eu estou compartilhando o slide da aula de hoje. A nossa aula de hoje é de ciências, tá? Com a data do dia 28/4. Nós vamos estar falando sobre os estados físicos da água, tá? Então, quais são os estados físicos da água? A gente vai ver esse assunto lá na página 67 até a página 69. Vamos lá. Os três estados físicos da água são líquido, sólido e gasoso, tá? São esses três aí. Em estado líquido, né? A água é encontrada nos lagos, mares, oceanos e também nas torneiras de nossa casa. No estado sólido, nós encontramos a água em regiões com baixas temperaturas e no estado gasoso, percebemos a água quando ela está evaporando, tá? Então, nós encontramos aí nesses três. Nessa imagem, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que é a ressublimação ou sublimação inversa, que é onde vai mostrar parte da fusão, vaporização, solidificação e a liquefação, né? E vamos mostrar aí nessas fases, nesse período, né? O gelo, a água e a nuvem, né? Nós temos esses três exemplos. Vamos agora, nesse momento, falar sobre a sublimação, né? Que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, né? Por meio do aquecimento. Também denomina a mudança do estado gasoso para o estado sólido, por também, né, o arrefecimento, né? Tem esse aí também. Então, nós conseguimos observar na imagem, né, como acontece esse processo, não é isso? E essa passagem, né, do estado sólido para o gasoso é chamada de sublimação, tá? Que é justamente o exemplo do gelo seco e da naftalina, tá? Nós temos esse exemplo. Nós temos também a solidificação, né? Que chamamos de solidificação, né? Que é o processo em que a água e os seus estados líquidos passa para o estado sólido, né? Então aí tem essa mudança, passa por esse processo da água, né, líquido, e aí ele vai passar para o estado sólido. Um exemplo que nós podemos citar é quando colocamos a água no congelador, né, que ela se solidifica. Então, se nós percebermos, nós pegarmos uma cuba de gelo, enchermos de água e ela vai estar no estado líquido, colocamos no congelador e ela vai estar no seu estado, né, já no seu estado diferente, né? Então, do líquido passa para o sólido, tá? Vamos aqui. Temos
vaporização, né? Por que é caracterizada dessa forma? A vaporização, ela é um processo, né, pelo qual passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, quando isso acontece, né, é pelo aumento da temperatura. Então, podemos dizer que há uma ebulição. E um exemplo, né, quando ocorre pela ação do vento e pelo calor do sol, né? E aí chamamos de evaporização. A liquefação, que é a condensação, na liquefação ocorre a mudança do estado gasoso para o líquido. Então, vamos ver aqui o exemplo. Um exemplo é quando a panela está fervendo, né? E na sua tampa ficam as bolhas, né? De água que esfria e volta ao seu estado líquido, né? Então, se você colocar uma panela no fogo, né? Tampá-la, então vai ficar, aquela panela está o quê? Fervendo, né? Então, a tampa dela vai ficar cheia de bolhas. E essas bolhas, ao retirarmos, né, essa tampa, e ela vai passar para o seu estado líquido, né? Já não vai estar mais no seu estado, né, gasoso. Fusão, né? A fusão é no processo, né, que passa do estado sólido para o estado líquido. Devido ao quê? Ao aumento de temperatura. Um exemplo que possamos citar: quando tiramos um gelo do congelador e ele derrete por causa da temperatura do ambiente, que é maior, né? Então, por conta disso, se nós tirarmos uma pedra de gelo, né, e colocarmos ao seu ambiente fora do ambiente que estava, aquela pedra de gelo, ela vai derreter. Então, essa é chamada de função. Agora nós vamos falar da resublimação, que ocorre, né, em condições bem específicas, como em lugares frios, né, onde o vapor do ar, né, ele se transforma em gelo, por cima de folhas, em carros ou no chão, né? Então ocorre aí essa transformação. Geralmente a gente consegue perceber mais em lugares frios, né? Você já foi na serra, teve a oportunidade de ver? As plantas elas ficam dessa forma e as folhas em cima, né? Ficam assim, né? Então é chamado dessa forma. Agora a gente vai para o nosso segundo assunto. Nosso segundo assunto, gente, vamos falar sobre o ciclo da água. Você já conhece, já ouviram esse assunto? Então, a gente vai falar sobre ele hoje, tá? E o ciclo da água, nós vamos ver nas páginas 72 e 73. O ciclo da água é o movimento que a água faz na natureza, tá? E envolve a evaporação das águas, dos rios e das chuvas, e a respiração das plantas e dos animais, tá? Então, isso significa ciclo da água, né? Então, mais à frente, a gente vai ver como é que acontece esse processo do ciclo da água. A água, ela segue um processo permanente de transformação na natureza, passando dos estados para outro, líquido, sólido e gasoso. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água.
ou ciclo hidrológico, e se desenvolve através da evaporização, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água é indispensável para a manutenção da vida. É encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares e oceanos, e em camadas subterrâneas do solo e em geleiras. Agora, na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar mostrando o processo que se dá a esse ciclo da água, a etapa, né? Então, para esse ciclo da água acontecer, ele passa por uma etapa. E ele tem 5 etapas. Nós vamos ver a etapa de cada um. Vamos lá. Primeira etapa, né? É a evaporização. É justamente essa aí que vocês estão vendo, né? O 1. É onde o calor do sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, provocando a evaporação. Com isso, ocorre a transformação do estado líquido da água para o estado gasoso. À medida que se desloca, né, na superfície da Terra para a atmosfera. Esse é a primeira etapa. Vamos ver a segunda etapa. Nessa etapa, o vapor de água esfria, acumula-se na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água, suspensas no ar, que formaram as nuvens ou nevoeiros. Nesse momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água em seu estado líquido. Isso se dá o nome da segunda etapa, que já é a condensação. A terceira etapa é a precipitação. Como é que ocorre, né, essa etapa? Com muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, em que as gotículas suspensas no ar se formam, né, se tornam-se pesadas e caem no solo, e a forma da chuva. Em regiões muito frias, as águas condensadas passam-se do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. Isso que eu falei para vocês já está na terceira etapa. Vamos para a quarta etapa, que é a infiltração. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração, né? É de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos, tá? E a última, que é a quinta, que já vai ser, né, a transpiração, em que essa, né, é a parte da água que se infiltrou no solo, pode ser absorvida pelas plantas e animais e depois de utilizá-la, devolvem, né, na atmosfera por meio do processo de transpiração e respiração, tá? Então, segue aí essas 5 etapas. E este ciclo, gente, sempre vai ocorrendo. Se nós observarmos aqui na imagem, né, as setas, né, onde vai começar da água dos oceanos e dos lagos, né, onde vai se aquecer, né, com o calor do sol, vai partir, né, para já o outro processo, né, em que se tornam-se as nuvens e vem a precipitação, e da precipitação, né, volta-se pela infiltração pelos lençóis, né, de água,
e vai voltando para o oceano. Então, esse ciclo, ele sempre vai acontecendo. O processo sempre vai da mesma forma, né? Então, vai se formando esse ciclo, tá? É um ciclo que não muda, continua-se, né, o processo. Agora chegou a hora da nossa atividade, tá? O que é que eu vou pedir? Para que vocês coloquem aí na página 70, tá? Porque a gente, como teve 2 assuntos, então vai ser 2 atividades bem diferentes, tá? Então, coloquem aí. Na página 70, eu vou estar explicando para vocês a atividade. Primeira questão. Observe o esquema e complete com as setas indicando as mudanças do estado da água. Depois, escreva o que pode ser compreendido sobre a mudança de estado físico a partir do esquema abaixo. Então, vocês vão pegar esse esquema que foi feito, vocês vão observar essa imagem e vocês vão escrever quais foram essas mudanças que ocorreram, tá? Na segunda, gente, é a mesma imagem que está lá na página, vou até dizer para vocês. Na página 67, é a mesma imagem. Vocês só vão colocar os nomes que estão faltando aí, tá? Porque a imagem é a mesma. Na terceira questão, tem assim, relacione as colunas, tá? Então, vocês vão, por exemplo, o picolé congelando no freezer, né? Ele faz parte da solidificação, da vaporização, da liquefação, da fusão. O gelo derretendo, né? Então, e aí vocês vão ligar. Cite exemplos de cada situação. Vocês vão citar um exemplo de uma solidificação, depois vocês vão citar o exemplo de uma fusão, tá bom? A sexta questão não é para fazer. Vocês não vão fazer. Por quê? Porque está pedindo para se reunir, ser em grupo, tá certo? Então, como nós estamos ainda no processo, né, de assistirmos aula online, tá? Então, a quinta questão, desculpa, né, deixa eu falar pra vocês, mas é quinta, não é para fazer, tá? Você vai fazer somente até quarta. Agora, vamos lá a página 74. Monte um esquema da água, completando o nome do ciclo representado. Então, vamos lá, vocês vão pegar o ciclo que usamos aqui, né, que tem até no nosso slide, mas também tem aqui no nosso livro, na página 73, né, que são as etapas da água, que vocês vão colocar aqui, conforme cada etapa, vocês irão colocar o seu nome. Segunda questão. Complete o texto usando as palavras abaixo. As palavras são água, calor, chuva, ciclo e gotas. Então, você vai pegar e você vai completar aí essas palavras, tá bom? Terceira questão. Pesquise. Depois, explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva, tá? Para você saber dessa resposta, o que é que você tem que fazer? Pesquisar, tá? Vai ter que pesquisar para saber a resposta. Quarta questão. Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Então, você vai explicar com as suas palavras. Não precisa copiar tal como está lá no livro, tá, gente? Não tem essa necessidade. Você vai explicar com as suas palavras, só que quando vocês forem explicar com as palavras de vocês, vocês deverão usar essas palavras que são no quadro, que é vapor de água, condensa, evapora, chuva, nuvem, sol, rios, mares e lagos, tá?
Tem que estar utilizando todas essas palavras ao explicar com as palavras de vocês. Leia e comente o ciclo hidrológico. A água vai e volta, né? O que você entendeu desta frase? Você vai fazer um comentário do que você entendeu. Você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e o seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos, mares é por onde tudo tem início. Então, você concorda com isso? Se colocar sim, tem que dizer por quê. Mas se colocar não, também tem que dizer o motivo. Tá, gente? Então, essa foi a página 75. Vamos agora para a página 76. Vocês vão marcar a alternativa correta com X, tá? Vocês vão marcar com X a alternativa correta. Por exemplo, o ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Você vai ler e marcar. A outra, o processo em que as partículas suspensas no ar formam pesadas e caem no solo na forma de chuva, precipitação, evaporação ou condensação, tá? Última questão. Refletindo sobre a formação dos rios e lagos e sua importância na natureza, descreva como o ciclo hidrológico é importante para a manutenção na vida animal e vegetal. Você vai escrever por que é tão importante, tá? Então, essas foram as nossas atividades. Realizem com capricho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!